Desci até Barbé. Como da última vez, havia grupos de homens à espera junto ao metro de superfície. Algumas pessoas caminhavam pelo passeio com os sacos cor-de-rosa dos armazéns Tati. Segui pelo Boulevard de Magenta, reconheci as lojas Billy com os anoraks pendurados do lado de fora. Uma mulher caminhava na minha direção, meias pretas com grandes motivos de fantasia nas pernas gordas. A rua Ambroise Paré estava quase deserta até perto do hospital. Caminhei ao longo do corredor abobadado do pavilhão Elisa. Da primeira vez, não tinha reparado num quiosque de música no pátio que ladeia o corredor envidraçado. Perguntava a mim própria como voltaria a olhar para tudo isto quando estivesse de saída. Empurrei a porta com o número 15 e subi os 2 andares. Na recepção do serviço de despistagem, entreguei o cartão com o meu número. A mulher procurou num ficheiro e tirou um envelope de papel craft com vários papéis dentro. Estendi a mão, mas ela não me entregou. Colocou-o em cima da secretária e disse-me para ir sentar, que me chamariam. A sala de espera está dividida em 2 partes. Escolhi a que ficava mais perto do gabinete do médico, também aquela onde havia mais gente. Comecei a corrigir as provas que levara comigo. Logo a seguir a mim, uma rapariga muito jovem, loura e de cabelo comprido, apresentou o seu número. Pude verificar que também não lhe entregaram um envelope, que também ela seria chamada. À espera, sentados longe uns dos outros, já estavam um homem de cerca de 30 anos, vestido à moda, calvície ligeira, um jovem negro com um Walkman, um homem de uns 50 anos, de rosto marcado, prostrado na sua cadeira. Depois da rapariga loura, chegou um quarto homem, sentou-se com determinação, tirou um livro da pasta. Depois, um casal. Ela de calções, com barriga de grávida, ele de fato e gravata. Em cima da mesa não havia jornais, apenas prospectos sobre a necessidade de se comerem produtos lácteos e de como viver a sua seropositividade. A mulher do casal falava com o seu companheiro, levantava-se, abraçava-o, acariciava-o. Ele permanecia calado, impávido, as mãos apoiadas num guarda-chuva. A rapariga loura fixava, de olhos baixos, quase fechados, o seu blusão de couro dobrado sobre os joelhos. Parecia petrificada. Aos pés, um grande saco de viagem e outro pequeno de pôr às costas. Perguntei a mim própria se ela teria mais razões do que os outros para estar com medo. Talvez viesse saber do resultado antes de partir de fim de semana ou regressar à casa dos pais na província. A médica saiu do seu gabinete, uma mulher jovem, magra, petulante, com uma saia cor-de-rosa e meias pretas. Disse um número. Ninguém reagiu. Era alguém da sala ao lado, um rapaz jovem que passou rapidamente. Só viu uns óculos e um rabo de cavalo. O jovem negro foi chamado. Depois, pessoas da outra sala. Ninguém falava, nem se mexia, a não ser a mulher do casal. Apenas levantávamos todos os olhos quando a médica aparecia à porta do gabinete ou quando de lá saía alguém. Seguíamo-lo com o olhar. O telefone tocou várias vezes, marcações ou informações sobre horários. De uma das vezes, a mulher da recepção foi chamar um patologista para poder responder à pessoa que ligara. Ele disse e voltou a repetir que não, o valor é normal, completamente normal. A frase ecoava naquele silêncio. Do outro lado da linha estava com certeza alguém seropositivo. Acabara de corrigir as minhas provas. Revia continuamente a mesma cena, delicada, de um sábado e domingo de julho, os movimentos do amor, a ejaculação. Era por causa dessa cena, esquecida durante meses, que me encontrava ali. O enlace e o gesticular dos corpos nus pareciam-me uma dança de morte. Senti que aquele homem, que num ato de fraqueza eu aceitara voltar a ver, tinha vindo de Itália apenas para me transmitir o vírus da sida. No entanto, não conseguia estabelecer uma relação entre aquilo, os gestos, o calor da pele, do esperma e o facto de estar ali. Pensava que nunca haveria qualquer tipo de relação entre o sexo e outra coisa.
A médica chamou o meu número. Ainda antes de estar dentro do gabinete, ela fez-me um sorriso rasgado. Tomei isso como um bom presságio. Assim que fechou a porta, disse rapidamente: é negativo. Desatei a rir. O que ela disse a seguir durante a conversa já não me interessava. Tinha um ar feliz e cúmplice. Desci rapidamente a escada, voltei a fazer o trajeto em sentido inverso sem olhar para nada. Dizia a mim própria que, mais uma vez, estava salva. Gostaria de ter sabido se a rapariga loura também estava. Na estação Barbé, as pessoas amontoadas voltavam-se para as plataformas que, de vez em quando, se mostravam salpicadas de sacos tati. Apercebi-me de que viver aquele momento em Lariboisière, da mesma maneira como esperara pelo veredicto do Dr. N. em 1963, com a mesma aflição e a mesma incredulidade. Portanto, a minha vida situa-se entre o método Ogino e o preservativo, a um franco nas máquinas de venda. É uma boa maneira de a avaliar, até bem melhor do que outras. Em 1963, no mês de outubro, em Rouen, esperei durante mais de uma semana que me viessem as regras. Era um mês cheio de sol e temperatura amena. Sentia-me pesada e vagarosa. Naquele meu casaco tirado do armário antes de tempo, sobretudo dentro das lojas maiores para um dia passar o tempo, comprar meias, enquanto esperava pelo recomeço das aulas. De volta ao meu quarto na cidade universitária feminina, na rua de Herboville, estava sempre à espera de ver uma mancha nas cuecas. Comecei a anotar na agenda, todas as noites, em maiúsculas e sublinhado: nada. Acordava durante a noite, sabia imediatamente que não havia nada. No ano anterior, pela mesma época, tinha começado a escrever um romance, o que já me parecia longínquo e impossível de voltar a acontecer. Uma tarde, fui ao cinema ver um filme italiano, a preto e branco, Il Posto. Era lento e triste, a vida de um rapaz jovem no seu primeiro emprego, um lugar de escriturário. A sala estava quase vazia. Ao ver a silhueta frágil de gabardina do pequeno funcionário, as suas humilhações, e perante a desolação sem esperança do filme, tinha a certeza de que as minhas regras não viriam. Uma noite, deixei-me arrastar para o teatro por algumas raparigas da cidade universitária que tinham um bilhete a mais. Era uma representação de À Porta Fechada e eu nunca tinha assistido a nenhuma peça contemporânea. A sala estava cheia e eu olhava para o palco, ao longe, com uma iluminação violenta, sempre a pensar que não me tinham vindo as regras. Só me lembro da personagem Estelle, loira, de vestido azul, e do criado vestido de lacaio, de olhos vermelhos e sem pálpebras. Anotei na agenda: formidável. Se ao menos eu não tivesse esta realidade nas minhas entranhas. No final de outubro, deixei de acreditar que elas pudessem vir. Marquei consulta num ginecologista, o Dr. N, para dia 8 de novembro. No fim de semana de Todos os Santos, regressei como de costume à casa dos meus pais. Temia que a minha mãe me interrogasse sobre o atraso. Tinha a certeza de que ela vigiava todos os meses as minhas cuecas ao separar a roupa suja que eu lhe levava para lavar. Na segunda-feira, levantei-me com o estômago às voltas e um sabor estranho na boca. Na farmácia, deram-me Hepaton, um líquido espesso e verde que me fez sentir ainda mais enjoada. Uma rapariga da cidade universitária tinha-me proposto que desse, em seu lugar, aulas de francês no Colégio Saint-Dominique. Era uma boa oportunidade para ganhar algum dinheiro para além da bolsa. A diretora recebeu-me, na mão o compêndio Lagarde et Michard para o século XVI. Disse-lhe que nunca tinha dado aulas e que isso me assustava. Era normal. Ela própria, durante 2 anos, nunca conseguira entrar na sua aula de filosofia a não ser de cabeça baixa, a olhar para o chão. Sentada numa cadeira à minha frente, saboreava essa recordação. Eu não via mais nada a não ser a sua cabeça velada. Quando saí, com o Lagarde et Michard, que ela me emprestara, vi-me em frente a uma turma do 10º ano, sob o olhar das raparigas, e tive vontade de vomitar.
No dia seguinte, telefonei à diretora para recusar as aulas. Respondeu-me secamente que devolvesse o manual. Na sexta-feira, 8 de novembro, quando me dirigia para o largo da Câmara para apanhar um autocarro e ir à consulta do Dr. N, na rua Lafayette, encontrei Jacques S., um estudante de letras, filho do diretor de uma fábrica da região. Queria saber o que eu ia fazer à Rive Gauche. Respondi que estava doente do estômago e que ia consultar um estomatologista. Retorquiu categoricamente: um estomatologista não trata do estômago, mas das infecções da boca. Temendo que ele suspeitasse de alguma coisa devido à minha gafe e quisesse acompanhar-me até à porta do médico, deixei-o precipitadamente assim que o autocarro chegou. No preciso momento em que desci da Marquesa, o meu grande pullover verde a cair sobre as coxas, o ginecologista disse-me que estava, com certeza, grávida. O que eu tomara por uma doença de estômago eram náuseas. Ainda assim, prescreveu-me umas injeções para fazer vir as regras, mas não estava com ar de quem acreditava que elas surtiriam efeito. A caminho da porta, sorriu jovialmente. Os filhos do amor são sempre os mais belos. Era uma frase terrível. Voltei para a cidade universitária a pé. Na agenda está escrito: estou grávida. Que horror. No início de outubro, tinha feito amor várias vezes com P, um estudante de ciências políticas que tinha reencontrado durante as férias e com quem fui ter a Bordeaux. Sabia que era um período crítico, segundo o método Ogino de controle de nascimentos, mas não acreditava que aquilo pudesse criar raízes dentro do meu ventre. No que diz respeito ao amor e ao prazer, não sentia que o meu corpo fosse intrinsecamente diferente do corpo dos homens. Todas as imagens da minha estada em Bordeaux, o quarto na Alameda Pasteur, com o ruído incessante dos automóveis, a cama estreita, a esplanada do Café Montaigne, o cinema onde vimos o filme histórico O Rapto das Sabinas, passaram a ter apenas um significado. Eu estava ali e não sabia que estava a ficar grávida. A enfermeira do CRU, na residência universitária, deu-me uma injeção à noite, sem quaisquer comentários, e outra no dia seguinte da manhã. Era o fim de semana de 11 de novembro. Voltei à casa dos meus pais. A certa altura, tive um ligeiro e breve corrimento de sangue rosado. Coloquei as cuecas e as calças de pano manchadas sobre um monte da roupa suja, bem à vista. Agenda. Um derrame sem continuidade. Serve para enganar a minha mãe. De regresso a Rouen, telefonei ao Dr. N, que confirmou o meu estado e me informou de que ia enviar o atestado de gravidez. Recebi-o no dia seguinte. Gravidez de Mademoiselle Annie Duchesne. Data provável de parto, 8 de julho de 1964. Vi o verão. O sol. Rasguei o certificado. Escrevi a P a contar da gravidez e de como não queria mantê-la. Tínhamos-nos separado com dúvidas sobre a continuidade da nossa relação e eu sentia alguma satisfação em perturbar a sua negligência, ainda que não tivesse qualquer dúvida acerca do profundo alívio que lhe causaria a minha decisão de abortar. Uma semana depois, Kennedy era assassinado em Dallas, mas já nada podia chamar a minha atenção. Os meses seguintes mergulham numa luz vinda do limbo. Vejo-me continuamente a andar pelas ruas. Sempre que pensei nessa época, vieram-me à cabeça expressões literárias como a travessia das aparências, para além do bem e do mal, ou ainda viagem ao fundo da noite. Sempre me pareceu que elas correspondiam àquilo que então vivi e experienciei, algo de indizível e de uma certa beleza. Há anos que gira à volta deste acontecimento da minha vida. Ler num romance a narrativa de um aborto mergulha-me numa comoção sem imagens nem pensamentos, como se as palavras se transformassem instantaneamente numa sensação violenta. Da mesma maneira, ouvir por acaso La Javanaise, Je la mémoire qui flanche, ou qualquer outra canção que me tenha acompanhado durante essa época, perturba-me. Comecei esta narrativa há uma semana, não tendo a mínima certeza de vir a prossegui-la. Queria apenas verificar se teria prazer em escrever sobre isso.
Era um desejo que me atravessava continuamente sempre que me propunha escrever o livro no qual trabalho há 2 anos. Resistia sem conseguir impedir-me de pensar no assunto. Abandonar-me a esse relato parecia-me assustador. Mas também confessava a mim própria que poderia vir a morrer sem ter feito nada com esse acontecimento. Se houvesse uma falha, seria essa. Uma noite, sonhei que tinha nas mãos um livro escrito por mim sobre o meu aborto, mas não era possível encontrá-lo em nenhuma biblioteca, nem parecia mencionado em nenhum catálogo. Na capa, em baixo e em letras maiúsculas, lia-se esgotado. Não percebia se este sonho queria dizer que eu deveria escrever esse livro, ou se seria inútil fazê-lo. Com esta narrativa, é todo um tempo que é desencadeado e me conduz independentemente de mim. Sei agora que estou decidida, aconteça o que acontecer, a ir até ao fim, tal como estava aos 23 anos, quando rasguei o certificado de gravidez. Quero mergulhar de novo nessa época da minha vida, saber o que lá encontrei. Esta exploração inscrever-se-á na trama de uma narrativa, só ela capaz de relatar um acontecimento que foi apenas tempo dentro e fora de mim. Uma agenda e um diário íntimo que mantive durante esses meses fornecer-me-ão as referências e provas necessárias ao restabelecimento dos factos. Sobretudo, esforçar-me-ei por descer ao fundo de cada imagem até ter a sensação física de me unir a ela e ver surgir algumas palavras das quais eu possa dizer é isto. Ouvir de novo cada uma dessas frases indeléveis em mim, cujo sentido deveria ser à época tão insustentável ou, ao invés, tão consolador, que pensar hoje nelas me submerge, ora em desgosto, ora em doçura. Que o modo como vivi essa experiência do aborto, a clandestinidade, tem origem numa história já terminada, não me parece um motivo válido para a deixar escondida. Ainda que seja um paradoxo que uma lei justa obrigue sempre as antigas vítimas a ficarem caladas em nome do isso já passou, e embora o mesmo silêncio de antigamente volte a esconder o que aconteceu. É justamente pelo facto de já não existir penalização sobre o aborto que eu posso, afastando o sentido coletivo e as fórmulas necessariamente simplificadas, impostas pelas lutas dos anos 60, violência sobre as mulheres, etc., enfrentar na sua realidade esse acontecimento inesquecível. DIR são punidos com prisão e multa. O autor de quaisquer procedimentos abortivos, os médicos, parteiras, farmacêuticos e outros culpados de terem indicado ou favorecido aqueles procedimentos. 3. A mulher que praticou ela própria o aborto ou que o consentiu. 4. O incitamento ao aborto e a propaganda anticoncepcional. A interdição de domicílio pode, de resto, ser pronunciada contra os culpados, para além, no caso do segundo ponto, da proibição definitiva ou temporária do exercício da profissão. Neveu, Larousse Universelle, edição de 1948. A indicação, então, da penalização do aborto e quem é que estaria envolvido nessa penalização. O tempo deixou de ser uma sucessão indiferente de dias, a preencher com aulas e relatórios, com pausas nos cafés e na biblioteca, conduzindo aos exames e às férias de verão, ao futuro. Transformou-se numa coisa informe que avançava dentro de mim e que era preciso destruir a qualquer custo. E às aulas de literatura e de sociologia, à cantina da U, bebia cafés à hora do almoço e de tarde no Faluche, o bar reservado aos estudantes. Já não pertencia ao mesmo mundo. Havia as outras raparigas com os seus ventres vazios e havia eu. Para pensar na minha situação, não empregava nenhum dos termos que a designavam, nem espero uma criança, nem grávida e muito menos gravidez, próximo de grotesco. Eles continham em si a aceitação de um futuro que não teria lugar. Não valia a pena nomear aquilo que eu decidira fazer desaparecer. Na agenda, escrevia isso, essa coisa, uma única vez, grávida.
Passava da incredibilidade de que isso me estivesse a acontecer a mim, à certeza de que estava realmente a acontecer-me. Era algo que estava à minha espera desde a primeira vez em que tive prazer debaixo dos lençóis, aos 14 anos, nunca mais tendo conseguido impedir-me, apesar das súplicas à Virgem e a todos os santos, de voltar a ter a experiência, sempre a pensar persistentemente que era uma puta. Era mesmo um milagre que não me tivesse visto nesta situação mais cedo. Até ao último verão conseguira, com muito esforço e humilhação, tendo sido tratada como cabra e provocadora, não ir até ao final quando fazia amor. Na verdade, apenas devia a minha salvação à violência de um desejo que, acomodando-se mal aos limites do flerte, me tinha levado a temer um simples beijo. De um modo confuso, estabelecia uma relação entre a classe social de onde provinha e o que me estava a acontecer, sendo a primeira a realizar estudos superiores numa família de operários e pequenos comerciantes, tinha escapado à fábrica e ao balcão. Mas nem o liceu, nem a licenciatura em letras haviam conseguido contornar a fatalidade da transmissão de uma pobreza da qual a rapariga grávida, tal como o alcoólico, eram símbolos. Tinha sido apanhada na curva e aquilo que crescia em mim era, de certo modo, um fracasso social. A ideia de abortar não me suscitava qualquer apreensão. Parecia-me, se não prático, pelo menos praticável, e dispensava qualquer forma de coragem. Uma prova normal. Era apenas necessário seguir o mesmo caminho por onde uma imensa legião de mulheres me tinha precedido. Desde a adolescência que vinha juntando relatos lidos em romances ou transmitidos nos rumores do bairro pelas conversas em surdina. Tinha adquirido um conhecimento vago acerca dos meios a utilizar: a agulha de tricô, o talo da salsa, as injeções de água saponácea, a equitação, sendo que a melhor solução seria encontrar um médico dito clandestino ou uma mulher conhecida pelo belo nome de fazedora de anjos, ambos muito caros, mas não fazia ideia nenhuma de quais eram as tabelas. No ano anterior, uma mulher jovem e divorciada tinha-me contado que um médico de Estrasburgo lhe desmanchara um filho, sem me contar pormenores, dizendo apenas: senti-me tão mal que me agarrei ao lavatório. Também eu estava disposta a agarrar-me ao lavatório, nem pensava que poderia morrer. 3 dias depois de ter rasgado o certificado de gravidez, encontrei Jean T. no pátio da faculdade, um estudante casado e assalariado por quem, 2 anos antes, tinha feito um curso sobre Victor Hugo a dobrar, pois ele não podia assistir. A sua linguagem fogosa e as suas ideias revolucionárias tinham que ver comigo. Fomos tomar um copo à Place de la Gare, ao metrópole. A certa altura, disse-lhe de forma indireta que estava grávida, certamente porque achava que ele me poderia ajudar. Sabia que ele pertencia a uma associação meio clandestina que lutava pela liberdade da contracepção, a planificação familiar, e imaginava que dali me poderia vir alguma ajuda. Imediatamente vi nele um ar de curiosidade e de prazer, como se me estivesse a observar de pernas abertas o sexo oferecido. Talvez ele também sentisse prazer naquela súbita transformação da antiga estudante exemplar na rapariga agora encurralada. Queria saber de quem estava grávida, desde quando. Ele era a primeira pessoa a quem falava da minha situação, ainda que ele não tivesse de imediato nada para me oferecer. A sua curiosidade já era uma proteção. Propôs levar-me a jantar em sua casa nos arredores de Rouen. Não me apetecia ficar sozinha no meu quarto da cidade universitária. Quando chegamos, a mulher dele estava a dar de comer ao filho de ambos, sentado numa cadeira alta. Jean T. disse-lhe rapidamente que eu estava com problemas. Chegou um amigo deles. Depois de deitar a criança, ela serviu-nos coelho com espinafres. A cor verde debaixo dos bocados de coelho dava-me náuseas. Pensava que no ano seguinte estaria com a mulher de Jean, se não abortasse. Depois do jantar, ela saiu com um amigo para irem buscar, algures, o material de que ela precisava para a escola, onde era professora primária, e eu comecei a lavar a louça com Jean T. Abraçou-me e disse-me que tínhamos tempo de fazer amor. Libertei-me e continuei a lavar os pratos. A criança chorava no quarto ao lado. Eu tinha vontade de vomitar. Jean T. apertava-me por trás, ao mesmo tempo que limpava a louça. De repente,
retomou o seu tom habitual e fingiu que tinha querido avaliar a minha força moral. A mulher regressou e convidaram-me a ficar. Era tarde. Nem um nem outro estava com ânimo para me conduzir a casa. Dormi na sala em cima de um colchão insuflável. No dia seguinte de manhã, voltei a recuperar o meu quarto na cidade universitária, de onde saíra na véspera ao começo da tarde, com tudo o que dizia respeito às aulas. A cama não estava desfeita, tudo parecia igual, e tinha decorrido quase um dia inteiro. É através de um pormenor como este que calculamos o início do caos na nossa vida. Não considerava que João T. me tivesse tratado com desdém. Para ele, eu passara da categoria de raparigas acerca das quais não sabemos se aceitam ir para a cama, à das raparigas que, indubitavelmente, já foram. Numa época em que a diferença entre as duas era de extrema importância e condicionava a atitude dos rapazes para com as raparigas, ele mostrara-se, em primeiro lugar, pragmático. Além disso, tendo a certeza de que eu não ia ficar grávida uma vez que já o estava. Era um episódio desagradável, mas, de qualquer modo, insignificante, atendendo ao meu estado. Tinha-me prometido descobrir a morada de um médico e eu não conhecia mais ninguém. 2 dias depois, voltei a encontrar-me com ele no seu escritório e levou-me a comer a uma cervejaria situada nos Cais, perto da estação rodoviária, num bairro demolido durante a guerra, reconstruído em betão, onde eu nunca ia. Começava a vadiar, a sair do espaço e dos lugares nos quais andava habitualmente, às mesmas horas, com os outros estudantes. Ele mandou vir sanduíches. O seu fascínio não diminuíra. Disse-me, a rir, que podia com outros amigos colocar-me uma sonda. Não tinha a certeza se ele estava ou não a gozar comigo. A seguir falou-me dos B, um casal cuja mulher tinha feito um aborto há 2 ou 3 anos. Ela, aliás, esteve prestes a morrer. Ele não tinha a morada dos B, mas eu podia contactar a L, B, no jornal onde ela trabalhava como paginadora. Conhecia-a de vista por termos feito juntas um curso de filologia. Uma rapariga baixa e morena, com óculos de lentes grossas, de aspecto severo. Recebera uma vez, por um relatório, um forte elogio do professor. Que uma rapariga como ela tivesse feito um aborto tranquilizava-me. Acabadas as sanduíches, João T. estendeu-se na cadeira, sorrindo e mostrando os dentes afastados. É bom comer. Eu estava enjoada e sentia-me só. Começava a perceber que ele não tinha vontade de se envolver demasiado no caso. As raparigas que queriam abortar não pertenciam ao estatuto moral estipulado pelo planeamento familiar de que ele fazia parte. O que lhe agradava era estar no melhor lugar para assistir e continuar a saber o desenrolar da minha história. Qualquer coisa como ver tudo sem pagar nada. Tinha-me avisado de que, enquanto membro de uma associação militante pela defesa da maternidade desejada, não podia moralmente emprestar-me dinheiro para abortar clandestinamente. Na agenda, fui comer com T aos Cais. Os problemas avolumam-se. Começar a busca. Precisava de encontrar LB. O marido dela, que eu muitas vezes vira a distribuir folhetos na cantina, já não parecia andar por lá. Eu percorria as salas, à hora do almoço e de tarde, e deixava-me ficar no átrio em frente à porta. Durante 2 tardes seguidas, pus-me à espera de LB em frente ao Paris Normandie. Não tinha coragem de entrar e perguntar se ela já chegara. Tinha medo de que considerassem a minha atitude suspeita e, mais ainda, de incomodar LB no seu local de trabalho a propósito de uma coisa que quase a levara à morte. Na segunda tarde, estava a chover. Eu sozinha na rua, debaixo do meu guarda-chuva, a ler maquinalmente as páginas do jornal pregado com pioneses, no painel gradeado preso à parede, olhando alternadamente para os 2 extremos da rua de L'Hôpital. LB estava algures em Rouen. Era a única mulher que me podia ajudar e não aparecia. De volta à cidade universitária, na minha agenda, de novo à espera de LB. À chuva, ausente. Estou desesperada. Preciso que esta coisa desapareça. Não possuía nenhum indício, nenhuma pista. Ainda que muitos romances evocassem um aborto, não forneciam quaisquer pormenores acerca do modo como se processara exatamente. Entre o momento em que a rapariga descobria que estava grávida e o outro em que já não estava, havia uma elipse. Na biblioteca, procurei no ficheiro pela palavra aborto. As referências apenas diziam respeito a revistas médicas. Requisitei 2
les archives médico-chirurgical, parece, não sei, e la revue de immunologie, peço desculpa se assim não for. Esperava encontrar informações de ordem prática, mas os artigos referiam-se apenas às consequências do aborto criminal, e estas não me interessavam. Aqueles títulos e cotas PRM 484, números 5 e 6, norme MM 1065, figuram na folha de guarda do meu caderno de endereços nessa época. Conservo estes vestígios rabiscados a caneta esferográfica azul, com um sentimento de estranheza e de fascínio, como se estas provas materiais conservassem, de forma opaca e indestrutível, uma realidade que nem a memória nem a escrita, pela sua instabilidade, me permitirão alcançar. Uma tarde, saí da cidade universitária com a intenção de descobrir um médico que aceitasse fazer-me o aborto. Esse ser teria de existir algures. Rouen transformara-se numa floresta de pedras cinzentas. Eu perscrutava as placas douradas, perguntando a mim própria quem encontraria por trás delas. Não me decidia a tocar a uma porta. Esperava um sinal. Dirigia-me para Martinville, imaginando que nesse bairro pobre, quase periférico, os médicos deveriam ser mais compreensivos. Estava um sol pálido de novembro. Eu ia avançando com um refrão na cabeça, uma canção que estava sempre a ouvir. Dominique Nick Nick, cantada e acompanhada à guitarra por uma freira dominicana, a Soeur Sourire. A letra era edificante e ingênua. Soeur Sourire não conhecia o significado de Nicker, mas a música era alegre e dançante. Isso dava-me ânimo na minha busca. Cheguei à Praça Saint-Marc, as bancadas do mercado empilhadas. Avistava, ao longe, o armazém de móveis Frogger, onde fora em criança com a minha mãe para comprarmos um armário. Já nem olhava para as placas nas portas, estava numa errância sem objetivo. Há uma dúzia de anos, através do Le Monde, tomei conhecimento do suicídio de Soeur Sourire. O jornal informava que depois do enorme sucesso de Dominique, ela sofrera toda a espécie de desgostos na sua ordem religiosa, resolvera abandoná-la, acabara por ir viver com uma mulher. A pouco e pouco deixara de cantar, tendo caído no esquecimento. Bebia. Este resumo perturbou-me. Parecia que aquela mulher, em ruptura com a sociedade, que renunciara ao sacerdócio, que era mais ou menos lésbica, alcoólica, que desconhecia aquilo em que um dia se viria a transformar, era a mesma que me acompanhara através das ruas de Martinville, quando eu me sentira só e perdida. Estávamos unidas por um mesmo desamparo, que só não era coincidente no tempo. E naquela tarde eu fora buscar coragem para viver à canção de uma mulher que mais tarde se perderia ao ponto de procurar a morte. Desejei ferozmente que, apesar de tudo, ela tivesse sido minimamente feliz. E que nas noites do whisky, já conhecendo o significado da palavra foder, ela tenha acreditado que em relação às santas irmãs, ela que por fim as tinha fodido. Sourire faz parte dessas mulheres que nunca conheci, mortas ou vivas, reais ou não, com quem sinto ter, apesar de todas as diferenças, algo em comum. Elas formam em mim uma cadeia invisível onde convivem artistas, escritoras, heroínas de romance e mulheres da minha infância. Tenho a sensação de que a minha história faz parte delas. Como a maior parte dos consultórios nos anos 60, o do médico da Clínica Geral do Boulevard de l'Isère, perto da Praça Bonvoisine, fazia lembrar uma sala burguesa, com tapetes, um móvel biblioteca envidraçado e uma secretária de estilo antigo. Será impossível perceber por que razão me desviei indo parar a esse lindo bairro onde vivia o deputado de direita André Marie. Anoitecia, e talvez eu não quisesse regressar sem nada ter tentado. Recebeu-me um médico já de bastante idade. Disse-lhe que me sentia cansada e que não me vinham as regras. Depois de me ter observado com uma luva de borracha, afirmou que provavelmente eu estaria grávida.
Não ousei pedir-lhe que me fizesse abortar, apenas lhe supliquei que fizesse com que as regras voltassem, custasse o que custasse. Não respondeu, e sem olhar para mim, lançou-se naquele habitual libelo contra os homens que abandonam as raparigas depois de as terem usado a seu bel prazer. Receitou-me umas ampolas de cálcio e injeções de estradiol. Tornou-se mais calmo no final da consulta, quando soube que eu era estudante, e perguntou-me se conhecia Philippe D., filho de um dos seus amigos. De facto, conhecia-o. Era um moreno com óculos, estilo católico à moda antiga, que estivera comigo nas aulas de latim no primeiro ano de faculdade e que tinha ido para Cayenne. Lembro-me de ter pensado que ele não era alguém de quem eu pudesse ficar grávida. É um rapaz muito simpático, não é? O médico sorria e parecia ter ficado contente com a minha confirmação. Já se esquecera por que razão eu estava ali. Quando me acompanhou à porta, parecia aliviado. Não me disse para voltar. As raparigas como eu estragavam os dias aos médicos. Sem dinheiro e sem contactos, de outro modo não iriam, às cegas, desembocar neles. Elas traziam-lhes à memória a lei que os poderia mandar para a prisão e proibi-los de exercer para o resto da vida. Não ousavam dizer a verdade, essa de que não iriam arriscar perder tudo em nome dos belos olhos de uma rapariguinha estúpida ao ponto de se deixar engravidar. A não ser que, sinceramente, preferissem morrer a infringir uma lei que deixava morrer as mulheres. Mas todos deveriam pensar que, ainda que as impedissem de abortar, elas acabariam por arranjar maneira de o fazer. Em face de uma carreira destruída, uma agulha tricô na vagina não significava grande coisa. Tenho de fazer um esforço para deixar o sol de inverno da Praça Saint-Marc, em Rouen, a canção de Soeur Sorir e até o consultório atapetado do médico cujo nome já esqueci, no Boulevard de l'Isère. Um esforço para não ficar atolada em imagens e conseguir agarrar aquela realidade invisível, abstrata, ausente da recordação, e que, no entanto, era o que me atirava para a rua em busca de um médico improvável, a realidade da lei. Encontrava-se em todo lado, nos eufemismos e nas litotes da minha agenda, nos olhos protuberantes de Jean T., nos casamentos forçados, nos guarda-chuvas do amor, na vergonha das que abortavam e na reprovação das outras, na impossibilidade absoluta de imaginar que um dia as mulheres pudessem livremente decidir abortar. E, como sempre, seria impossível determinar se o aborto era proibido porque estava errado ou se estava errado porque era proibido. Julgava-se em conformidade com a lei. Não se julgava a lei. Não acreditava que as injeções do médico viessem a surtir efeito, mas queria experimentar tudo. Receando que a enfermeira do centro universitário pudesse suspeitar, perguntei a uma estudante de medicina, que encontrava muitas vezes na cantina, se ela poderia dar-mas. Foi uma outra estudante que ela enviou de tarde ao meu quarto, uma loura, muito bonita e descontraída. Quando a vi, apercebi-me de que me ia transformar numa pobre coitada. Deu-me a injeção sem fazer quaisquer perguntas. No dia seguinte, como nenhuma das duas estava disponível, sentei-me na cama e eu própria enterrei a agulha na coxa, fechando os olhos. Na agenda, 2 injeções, sem efeito. Mais tarde, soube que o médico do Boulevard de l'Isère me receitara um medicamento indicado para evitar abortos espontâneos. Sinto que a narrativa me arrebata e, sem eu saber, impõe um sentido, o da infelicidade inulutavelmente a caminho. Obrigo-me a resistir ao desejo de deixar resvalar os dias e as semanas, tentando manter por todos os meios, pela procura e a descrição dos pormenores, o uso do imperfeito, a análise dos factos, a lentidão interminável de um tempo que, sem avançar, ia ganhando espessura, como acontece nos sonhos. Continuei a ir às aulas e à biblioteca. Durante o verão, tinha escolhido com entusiasmo um tema de dissertação sobre a mulher no surrealismo. Agora, isso não me parecia mais interessante do que o tema da coordenação no francês antigo ou das metáforas na obra de Chateaubriand. Lia com indiferença os textos de Éluard, de Breton e de Aragon, que celebravam mulheres abstratas, mediadoras entre o homem e o cosmos. Anotava aqui e ali uma frase relacionada com o meu tema,
mas não sabia o que fazer com as notas tomadas e sentia-me incapaz de enviar ao professor o plano e o primeiro capítulo que ele solicitara. Estabelecer relações entre as ideias e entregá-las numa construção coerente estava para além das minhas forças. Desde o secundário que eu tinha facilidade em jogar com os conceitos. O caráter mais literário das dissertações e outros trabalhos universitários não me escapava. Sentia até um certo orgulho em mostrar essa minha perícia, que me parecia ser o preço a pagar por viver dentro dos livros, como diziam os meus pais, e lhes dedicar o meu futuro. Naquele momento, o céu das ideias tornara-se para mim inacessível. Arrastava-me debaixo dele com o meu corpo atolado em náusea. Tão depressa esperava ser capaz de voltar a refletir, depois de me ter desembaraçado do meu problema, como me parecia que o conhecimento intelectual era em mim uma construção artificial que ruíra definitivamente. De certo modo, a minha incapacidade para redigir a dissertação era mais assustadora do que a minha necessidade de abortar. Era o sinal indubitável do meu oculto declínio. Na minha agenda, já não escrevo, já não trabalho. Como sair disto? Deixei de ser uma intelectual. Desconheço se este sentimento é comum, mas provoca um sofrimento indizível. Ainda a sensação frequente de não ir suficientemente longe na descrição das coisas, como se fosse detida por algo de muito antigo, associado ao mundo dos trabalhadores manuais de onde provenho, que duvidava do matar a cabeça, ou associado ao meu corpo, a essa lembrança no meu corpo. Todas as manhãs, ao acordar, acreditava que as náuseas teriam desaparecido, e no preciso instante em que pensava isso, sentia-as a fluir numa maré insidiosa. O desejo e a repugnância pelos alimentos não me largavam. Um dia, ao passar em frente a uma charcutaria, vi salsichões. Entrei para comprar um, que devorei logo ali no passeio. Uma outra vez, implorei a um rapaz que me oferecesse um sumo de uva. O desejo era de tal ordem que teria feito qualquer coisa para o realizar. Alguns alimentos, só de vê-los, sentia repugnância. Outros, agradáveis aos olhos, deterioravam-se na minha boca, mostrando a sua futura putrefação. Certa manhã, enquanto esperava juntamente com outros estudantes pelo final de uma aula para entrarmos na sala, as silhuetas desvaneceram-se de repente em pontinhos brilhantes. Só tive tempo de me sentar num degrau das escadas. Anotei na agenda, indisposições constantes. Às 11 horas, enjoo na BM, Biblioteca Municipal. Estou sempre doente. No meu primeiro ano de faculdade, alguns rapazes, sem se aperceberem, tinham-me feito sonhar. Persegui-os, sentava-me não muito longe deles no anfiteatro, reparando nas horas a que vinham à cantina, à biblioteca. Estes romances imaginários pareciam pertencer a um tempo longínquo, sem densidade, quase como um tempo de rapariguinha. Numa fotografia do mês de setembro anterior, estou sentada de cabelo pelos ombros, muito bronzeada, um lenço no decote de uma camisa às riscas, sorridente, maliciosa. Sempre que a olhava, chegava à conclusão de que seria a minha última foto de rapariga, evoluindo invisível e eterna da sedução. Durante uma tarde passada na La Faluche, onde fora com outras raparigas da cidade universitária, senti desejo pelo rapaz louro e amável com quem continuava a dançar desde o início. Era a primeira vez, desde que soubera que estava grávida. Nada impedia, pois, um sexo de se distender e abrir, mesmo quando já existia no ventre um embrião que receberia, sem reagir, um jorro de esperma desconhecido. Na agenda, dancei com um rapaz romântico, mas não consegui fazer fosse o que fosse. Qualquer desígnio me parecia pueril ou fútil. O hábito que têm em certas raparigas de contar o seu cotidiano de fio a pavio era-me insuportável. Uma manhã, na biblioteca, veio sentar-se ao meu lado uma rapariga de Montpellier, com quem eu estivera no curso de Filologia. Descreveu-me em pormenor o seu novo apartamento na rua de Saint-Maur. A senhoria, a roupa a secar na entrada, o seu trabalho como professora de aulas particulares na rua Beauvoisine, etc. Essa descrição minuciosa e gratificante do seu universo pareceu-me insana e obscena.
Parece-me ter fixado todas as coisas que aquela rapariga me contou naquele dia com o seu sotaque do Midi. Talvez, precisamente, por serem coisas insignificantes, o que tinha para mim, então, um sentido aterrador. O da minha exclusão do mundo normal. Desde que comecei a escrever sobre este acontecimento, tento trazer à realidade o maior número possível de rostos e nomes de estudantes entre os quais eu evoluía e que, com exceção de 2 ou 3, não voltei a ver depois da minha partida de Rouen no ano seguinte. Retirados um a um ao esquecimento, eles vão-se colocando espontaneamente nos diferentes lugares onde habitualmente me cruzava com eles. A Faculdade de Letras, a cantina, o Falus, a Biblioteca Municipal, a gare da estação onde se amontoavam à sexta-feira à tarde, à espera do comboio que os levaria à casa da família. É uma multidão que ressuscita e na qual eu fico presa. Mais do que as minhas recordações pessoais, é ela que me devolve o meu ser aos 23 anos e me faz compreender até que ponto eu estava imersa no meio estudantil. E são esses rostos e nomes que explicam a minha angústia. Em relação a eles, a esse mundo como referência, eu transformara-me interiormente numa delinquente. Recuso-me a escrever aqui os seus nomes porque não se trata de personagens fictícias, mas de seres reais. No entanto, não chego ao ponto de acreditar que eles existam em algum lugar. Em certo sentido, tenho realmente razão. A maneira como eles vivem agora, o seu corpo, as suas ideias, a conta bancária, nada tem que ver com a que tinham nos anos 70, nos anos 60, com a que eu vejo ao escrever. Quando sinto vontade de procurar esses nomes no anuário eletrónico Minitel, apercebo-me de imediato do meu erro. No sábado, voltei à casa dos meus pais. Não me era difícil dissimular a minha situação, realçando o que era normal nas nossas relações desde a adolescência. A minha mãe pertencia à geração anterior à guerra, a do pecado e da vergonha sexual. Tinha a certeza de que as suas crenças eram intangíveis e a minha capacidade de as suportar era idêntica à sua ao persuadir-se de que eu as partilhava. Como a maior parte dos pais, os meus imaginavam-se a detectar à primeira vista, infalivelmente, o mínimo sinal de perdição. Para os sossegar, bastava ir ter com eles regularmente, com um sorriso e o rosto calmo, levar a roupa suja e trazer mantimentos. Numa segunda-feira, voltei de casa deles com um par de agulhas de tricô que tinha comprado, no verão, para fazer um pullover que ficou por acabar. Grandes agulhas, de um azul elétrico. Não tinha outra solução. Tinha decidido agir sozinha. Na véspera à noite, fui ver o Mein Kampf com algumas raparigas da cidade universitária. Estava numa grande agitação e não parava de pensar no que iria fazer no dia seguinte. O filme remetia-me, todavia, a uma evidência. A dor que eu iria infligir a mim própria não era nada comparada com as dores sofridas nos campos de extermínio. Fui aí buscar coragem e determinação. Também o facto de saber que me preparava para fazer o que inúmeras outras já tinham feito me ajudava. No dia seguinte, de manhã, estendi-me na cama e introduzi a agulha de tricotar na vagina, com precaução. Tateava sem conseguir encontrar o colo do útero e não consegui impedir-me de parar logo que senti dor. Apercebi-me de que não conseguiria fazê-lo sozinha. Estava desesperada com a minha impotência. Não estava à altura. Nada. Impossível. Como? Choro. Estou farta e desisto. Pode acontecer que uma tal narrativa provoque irritação ou mesmo repulsa, seja qualificada de mau gosto. Ter vivido determinada coisa, seja ela o que for, dá-nos o direito imprescritível de a passar a escrito. Não existem verdades inferiores, e se não levar até ao fim a relação com essa experiência, estou a contribuir para ocultar a realidade das mulheres e a colocar-me do lado da dominação masculina do mundo. Depois da minha experiência infrutífera, telefonei ao Dr. N. Disse-lhe que não a queria manter e que me tinha magoado. Era falso, mas queria que ele soubesse que estava disposta a tudo para abortar. Pediu-me que fosse de imediato ao seu consultório. Acreditei que ele iria fazer alguma coisa por mim. Recebeu-me em silêncio, com um aspecto grave. Depois do exame, afirmou que estava tudo bem. Desatei a chorar. E ele ficou prostrado na secretária, de cabeça baixa, com ar transtornado.
Pensei que ele ainda se debatia e queria ceder. Ergueu a cabeça. Não quero saber onde irá, mas vai tomar penicilina 8 dias antes e 8 dias depois. Vou passar-lhe a receita. Ao sair do consultório, culpei-me por ter desperdiçado a minha última hipótese. Não tinha sabido jogar todas as cartas necessárias para contornar a lei. Bastaria um excesso de lágrimas e de súplicas, uma melhor representação da realidade da minha angústia, para ele anuir ao meu desejo de abortar. Foi o que pensei durante muito tempo. Talvez injustamente. Só ele o poderia confirmar. Pelo menos, tinha querido impedir que eu morresse de uma septicémia. Nem ele nem eu tínhamos pronunciado uma única vez a palavra aborto. Era algo que não tinha lugar na linguagem. A noite passada, sonhei que me encontrava naquela situação de 1963 e que procurava uma forma de abortar. Quando acordei, percebi que o sonho me devolvera exatamente o desânimo e a impotência nos quais me encontrava, então, mergulhada. O livro que estou a escrever surgiu-me como uma tentativa desesperada, tal como no orgasmo, quando, num brilho súbito, temos a sensação de que tudo está ali. A memória do meu sonho persuadia-me de que tinha conseguido, sem esforço, o que procurara encontrar através das palavras, tornando inútil o meu esforço de escrita. Mas neste momento, em que a sensação experimentada ao acordar já desapareceu, a escrita reencontra uma necessidade ainda mais forte, porquanto se sente justificada pelo sonho. No meio académico, as duas raparigas que considerava minhas amigas já lá não estavam. Uma estava no hospital de estudantes Saint-Hilaire du Trouvé. A outra preparava-se para obter um certificado como psicóloga escolar em Paris. Tinha-lhes escrito a contar que estava grávida e que queria abortar. Não me julgaram, mas pareceram assustadas. Não era do medo dos outros que eu precisava e elas nada podiam fazer por mim. Conhecia O desde o primeiro ano da faculdade. O quarto dela era no mesmo piso do meu. Saíamos muitas vezes juntas, mas não a considerava uma amiga. Na maledicência que muitas vezes caracteriza as relações entre as raparigas, sem as afetar nem envenenar, eu juntava a minha opinião à daquelas que a consideravam irritante e maçadora. Sabia da sua avidez por conhecer segredos que lhe serviriam de tesouro para oferecer a outros, o que faria dela, durante 1 hora, mais interessante do que maçadora. Enfim, burguesa católica, respeitando os ensinamentos do Papa acerca da contracepção, ela seria a última em que eu poderia confiar. E, no entanto, foi ela a minha confidente desde dezembro até ao final. Constato o seguinte: a ânsia que me levava a contar a minha situação não tinha em conta nem ideias, nem possíveis juízos de valor daqueles em quem confiasse. Na impotência em que me encontrava, isso era um modo, cujas consequências me eram indiferentes, através do qual eu procurava introduzir o interlocutor numa assustadora visão da realidade. Também mal conhecia André X, estudante do primeiro ano em letras, cuja especialidade consistia em contar friamente histórias horríveis tiradas de Harakiri. No meio de uma conversa de café, contei-lhe que estava grávida e queria fazer tudo para abortar. Ficou petrificado, fixando-me com os seus olhos castanhos. A seguir, tentou persuadir-me a seguir a lei natural e não cometer aquilo que para ele era um crime. Ficamos durante muito tempo sentados àquela mesa do Metrópole, perto da porta que dava para a rua. Ele não conseguia deixar-me. Por detrás da sua obstinação em querer convencer-me a renunciar àquele propósito, eu percebia nele uma perturbação intensa, um fascínio assustador. O meu desejo de abortar suscitava uma espécie de sedução. No fundo, para André Janté, o meu aborto era uma história da qual não se conhecia o fim. Hesito na escrita. Revejo o café Metrópole, a pequena mesa onde estivemos sentados, perto da porta que dá para a Rua Verte, o empregado impassível que se chamava Jules e que identifiquei com o de ser e o nada, que não é empregado de café, mas desempenha o papel de empregado de café, etc. Ver através da imaginação ou rever através da memória é o destino da escrita.
mas revejo, serve para consignar este momento em que tenho a sensação de me ter unido à outra vida, a vida passada e perdida. Sensação que a frase "é como se ainda ali estivesse" traduz de modo espontâneo e preciso. O único que não parecia estar interessado era aquele de quem eu estava grávida, que me enviava de Bordeus cartas espaçadas nas quais evocava, a propósito, as dificuldades em encontrar uma solução. Na agenda, ele espera que me desembarace sozinha. Deveria concluir que ele já não sentia nada por mim e que só tinha um desejo: voltar a ser quem era antes desta história, o estudante inteiramente preocupado com os seus exames e o seu futuro. Ainda que eu devesse intuir tudo isto, não tinha força para romper com ele, para juntar à busca desesperada de uma maneira de abortar o vazio de uma separação. Por fim, era com conhecimento da causa que eu escondia a realidade. E se o facto de ver, nos cafés, rapazes a quererem agradar e a rir ruidosamente me detestava, me devastava, na primeira oportunidade iriam fazer o mesmo. Também extraía dali um modo de continuar a perturbar a tranquilidade dele. Em outubro, tínhamos combinado passar juntos as férias de Natal, na neve, com um casal amigo. Não tinha intenção de alterar esse projeto. Chegamos a meados de dezembro. As minhas nádegas e os meus seios repuxavam os vestidos. Sentia-me pesada, mas as náuseas tinham cessado. Por vezes acontecia esquecer-me de que estava grávida de 2 meses. É sem dúvida por causa desta diluição do futuro, através da qual o próprio espírito deixa adormecer a angústia do prazo, que, no entanto, reconhece como inevitável que algumas raparigas deixam passar as semanas, depois os meses, até ao limite. Estendida na cama, com um sol de inverno que cobria a vidraça, eu ouvia os concertos brandburgueses, precisamente como no ano anterior. Tinha a sensação de que nada mudara na minha vida. No meu diário, tenho a sensação de estar grávida de uma forma abstrata. Toco no ventre, está lá, e chega de imaginação. Se deixar passar o tempo, no próximo mês de julho sairá de mim um filho, mas não o sinto. Uns 10 dias antes do Natal, quando já não contava com isso, LB bateu à porta do meu quarto. O João T cruzara-se com ela na rua e avisara-a do meu desejo de a ver. Continuava a usar as suas intimidantes lentes grossas numa armação preta. Sorriu-me. Sentamo-nos na minha cama. Deu-me o endereço da mulher a quem tinha recorrido, uma auxiliar médica com alguma idade que trabalhava numa clínica, a senhora PR, no Beco Cardinet, 17º bairro, em Paris. Deu-me vontade de rir quando ouvi a palavra beco, que completava a figura romanesca e sórdida da fazedora de anjos, porque ela especificou que o Beco Cardinet dava para a rua Cardinet. Eu não conhecia Paris. Essa rua apenas evocava em mim uma joalharia, a Comptoir Cardinet, cujo anúncio publicitário se ouvia todos os dias na rádio. LB explicou-me tranquilamente, até com graça, o modo de proceder da senhora PR. Com a ajuda de um espéculo, introduzia uma sonda no colo do útero. Depois era só esperar o aborto espontâneo. Era uma mulher séria e asseada que fervia os instrumentos. No entanto, nem todos os micróbios eram destruídos através da ebulição, e LB tinha desenvolvido uma septicemia. Isso não me aconteceria se, imediatamente a seguir, um médico de clínica geral me prescrevesse antibióticos a pretexto de qualquer coisa. Contei-lhe que já tinha essa receita de penicilina. Tudo parecia simples e seguro. Afinal, LB estava ali à minha frente. Tinha escapado. A senhora PR levava 400 francos, cerca de 6.000 francos, em 1999. LB propôs-me espontaneamente emprestarmos. Um endereço e dinheiro eram as únicas coisas no mundo de que eu precisava naquele momento. Estou limitada às iniciais para designar aquela que, neste momento, me surge como a primeira das mulheres que se puseram no meu lugar. Essas transmissoras cujo conhecimento, gestos e decisões eficazes me fizeram ultrapassar o melhor possível tal provocação, tal provação. Gostaria de escrever aqui o seu apelido e o seu belo nome tão simbólico que lhe foi dado pelos pais, refugiados da Espanha franquista.
Mas a razão que me incita a fazê-lo é a existência real de LB, cujo valor eu revelaria assim aos olhos de toda a gente, é a mesma que me proíbe. Não tenho o direito, por usar de um poder que não é recíproco, de expor, no espaço público de um livro, LB, uma mulher real que está viva, como o anuário acaba de me confirmar, que poderia com todo o direito retorquir que não me pedira nada. No domingo passado, ao regressar da costa da Normandia, fiz um desvio até Rouen. Caminhei ao longo da rua de Grosse Horloge até à Catedral. Instalei-me na esplanada de um café dentro do Espace du Palais, recentemente construído. Por causa do livro que estou a escrever, pensava constantemente nos anos 60, mas nada, no centro da cidade, limpa, colorida, me transmitia essa sensação. Aqueles anos só me seriam acessíveis através de um difícil esforço de abstração, obrigando-me a despojar a cidade das suas cores, a devolver às paredes a sua tinta sombria e austera, às ruas para peões, os seus automóveis. Perscrutava os que iam passando. Entre eles, como naquelas vinhetas de paisagens cujas linhas encobrem figuras que é preciso descortinar, talvez existisse algum daqueles estudantes de 1963 que vejo tão claramente quando escrevo e que neste momento me são invisíveis. Numa mesa perto da minha estava uma rapariga bonita, morena, de tez mate, boca pequena e carnuda, que me fez lembrar LB. Gostei de pensar que poderia ser filha dela. Viajar até ao Maciço Central, reencontrar P, tendo a certeza quase absoluta de que ele não desejaria voltar a ver-me, gastar uma parte do dinheiro que me era indispensável para pagar o aborto, era certamente algo despropositado, mas nunca tinha feito desportos de inverno e precisava de uma espécie de adiamento da pena antes de me dirigir ao Beco Carlinete, no 17º bairro. Observo no guia Michelin um mapa do Mont d'Or. Leio o nome das ruas: Mainadir, Minadier, Sidoine Apollinaire, Montlusier, Rua do Capitaine Chazotte, Praça do Panthéon, etc. Descubro que o rio Dordogne atravessa a cidade e que existe uma estância termal. É como se nunca ali tivesse estado. Na minha agenda, vamos dançar ao casino. Vamos ao parque La Tanière. Vamos ao parque La Tanière. Ontem de tarde fomos a Lagrange, mas não consigo ver nada, a não ser a neve e o café a abarrotar, onde abancávamos ao final da tarde com a jukebox a deixar ouvir Si j'avais un marteau, ce sera le bonheur. Memória de cenas seguidas de desgosto e de lágrimas, não de palavras. Não consigo perceber o que P significava para mim nessa altura, o que queria eu dele. Talvez obrigá-lo a reconhecer como um sacrifício, até mesmo como prova de amor, esse aborto que, no entanto, eu decidira fazer de acordo com a minha vontade e em função dos meus interesses. Annick e Gontran, os estudantes de Direito, não sabiam que eu estava grávida e queria abortar. P não achava necessário dizer-lhes, considerava-os demasiado burgueses e conservadores para uma revelação dessas. Estavam noivos e não dormiam juntos. O que ele queria, sobretudo, era não estragar o ambiente das férias com esse caso. Ficava com um aspecto sombrio quando eu abordava o assunto. Em Bordeaux, não tinha encontrado nenhuma solução. Tenho dúvidas de que tenha tentado. O casal, bastante afortunado, estava alojado num hotel antigo e chique. P e eu, numa pequena pensão. Fazíamos amor poucas vezes e rapidamente, não tirando partido da vantagem que me proporcionava o meu estado. O mal estava feito, como acontece sem dúvida com o desempregado, que não aproveita o tempo e a liberdade que a ausência de trabalho lhe concede, ou com o doente já perdido face à permissão para comer e beber de tudo. Um tom de implicação ligeira era a regra na troca de ideias do grupo, apenas interrompida por incidentes breves. Uma chamada de atenção agressiva, logo erradicada devido à vontade de acordo unânime. Todos eles se tinham empenhado nos seus cursos,
feito os trabalhos, a indolência a que se entregavam com determinação, fazia parte do bom resultado obtido enquanto estudantes. Desejavam agradar, dançar, ver comédias como violência, dinamite e boas maneiras. A minha única e verdadeira ocupação durante o trimestre tinha sido a procura de uma maneira de abortar. Esforçava-me por adotar o registro deles, de um bom humor generalizado, mas não creio ter conseguido. Limitava-me a estar ali. Só mostrava algum interesse por atividades físicas, esperando que um esforço mais intenso, uma queda, conseguisse desprender aquilo, tornando inútil a minha visita à mulher do 17º bairro. Quando Annick me emprestava os seus esquis e botas, que eu não tinha possibilidades de alugar, caía sem reservas, acreditando, em cada uma das vezes, que podia infligir o abanão que me libertaria. Um dia, em que P e Annick recusaram subir mais, eu continuei, só com a companhia de Grandin, a subida do Puy Jumel, com as minhas botas de couro falso, já largas, que deixavam entrar neve. Eu avançava, com os olhos fixos na encosta, encadeada pelo brilho cintilante, arrancando cada vez com maior dificuldade as minhas botas da neve fresca, perseguindo apenas um desejo, conseguir deixar escapar aquele embrião. Estava convencida de que deveria chegar ao cume e ao limite das minhas forças para me desembaraçar dele. Extenuava-me para o matar em mim. Sempre que me lembrei dessa semana no Mont d'Or, vi uma extensão ofuscante de sol desembocando nas trevas do mês de janeiro. Certamente, porque uma memória das origens nos faz ver toda a vida passada sob a forma elementar da sombra e da luz, do dia e da noite. Na escrita, põe-se sempre a questão da prova. Além do meu diário e agenda dessa época, não julgo dispor de qualquer outra certeza no que diz respeito a sentimentos e pensamentos, devido à imaterialidade e evanescência do que atravessa o espírito. Apenas a recordação de sensações ligadas a seres e coisas fora de mim, a neve do Puy Jumel, os olhos esbugalhados de Jonté, a canção de Suer Sourire, me trazem a prova da realidade. A única memória verdadeira é a material. No dia 31 de dezembro, parti do Mont d'Or no automóvel de uma família que aceitara levar-me com ela até Paris. Não participava nas conversas. A certa altura, uma das mulheres disse que a rapariga que ia alugar ao quarto da empregada tinha tido um aborto espontâneo. Gemeu durante toda a noite. Daquela viagem, apenas retive o tempo chuvoso e essa frase. Ela faz parte daquelas que, ora assustadoras, ora reconfortantes, mais ou menos anónimas, me acompanharam como um viático na provação até chegar a minha vez de ultrapassar. Parece-me que comecei a escrever esta narrativa para conseguir alcançar aquelas imagens de janeiro de 64 no 17º bairro, do mesmo modo como, há 15 anos, vivia à espera de uma ou duas imagens de mim no futuro, viajando para um país estrangeiro, fazendo amor. Ainda não sei que palavras virão ter comigo, desconheço o que a escrita faz a de vir. Gostaria de retardar este momento, permanecer ainda nessa espera. Medo, talvez, de que a escrita dissolva essas imagens, como acontece com as do desejo sexual, que se apagam imediatamente após o orgasmo. Na quarta-feira, dia 8 de janeiro, fui a Paris para me encontrar com a mulher e combinar com ela os pormenores práticos, o dia, o dinheiro. Nota. Escrever a data é para mim uma necessidade associada à veracidade do acontecimento. É a data que, num determinado momento, para John Fitzgerald Kennedy, foi o dia 22 de novembro de 1963. Para toda a gente, separa vida e morte. Para economizar na viagem, fui para a berma da estrada pedir boleia em Sainte-Catherine. Na minha situação, um perigo a mais ou a menos não tinha qualquer importância. Caía uma neve que logo se derretia. Para um grande automóvel, um Jaguar, um condutor responder à minha solicitação. Segurava no volante só com a força do braço, usava luvas, não falava. Deixou-me em Neuilly e apanhei o metro. Quando cheguei ao 17º bairro, já escurecia. Na placa de rua estava indicado Viela
Cardinete e não Beco Cardinete. Era um presságio que me aliviava. Cheguei ao número, um prédio antigo. A senhora PR morava no segundo andar. Milhares de raparigas subiram uma escada, bateram uma porta atrás da qual estava uma mulher acerca de quem nada sabiam, a quem iriam entregar o seu sexo e o seu ventre. E aquela mulher, a única pessoa então capaz de acabar com a infelicidade, abria a porta, de avental e pantufas às pintas, com um trapo na mão. Diga lá, menina. A senhora PR era baixa e gorda, de óculos, carrapito grisalho, roupa escura. Fazia lembrar as mulheres do campo já velhas. Mandou-me entrar, rapidamente, para uma cozinha estreita e sombria e depois passar para um quarto um pouco maior com móveis velhos, as duas únicas divisões da casa. Perguntou-me quando tinha tido as últimas regras. Aos 3 meses, segundo ela, era o momento ideal para o fazer. Mandou-me desabotoar o casaco e apalpou-me a barriga, por baixo da saia, com as 2 mãos, ao mesmo tempo que exclamava com alguma satisfação: "Já tenho aqui uma pequena pança." E quando lhe falei das minhas tentativas nos desportos de inverno, também respondeu, encolhendo os ombros: "Acha? Até ganhou força." Falava alegremente do assunto, como se tratasse de um bicho maligno. Eu estava de pé, ao lado da cama, em frente àquela mulher de tez baça, que falava depressa, com gestos nervosos. Era a ela que iria confiar o interior do meu ventre. Era ali que tudo se jogaria. Disse-me para voltar na quarta-feira seguinte, o único dia em que poderia trazer um espéculo da clínica onde trabalhava. Iria pôr-me uma sonda, sem mais nada, nem água saponácea, nem lexívia. Confirmou-me o seu preço, 400 francos em dinheiro. Falava com determinação. Sem intimidades, não me tratava por tu, e discreta, não fazia perguntas. Ia direita ao essencial, data das últimas regras, preço, técnica utilizada. Essa pura materialidade tinha qualquer coisa de estranho e de tranquilizador. Nem sentimentos, nem moralidades. Por experiência, a senhora PR sabia certamente que uma conversa limitada aos pormenores práticos evitava as lágrimas e os desabafos que fazem perder tempo ou mudar de opinião. Mais tarde, ao lembrar-me dos seus olhos sempre a pestanejar, do seu lábio inferior que de quando em quando ela metia para dentro e mordiscava, ou de qualquer coisa de imperceptivelmente aguçado nela, algo me levava a pensar que também ela tinha medo. Mas, tal como nada me poderia impedir de fazer um aborto, nada poderia fazer com que ela parasse de os realizar. Por dinheiro, naturalmente. Talvez também por um sentimento de ser útil às mulheres. Ou ainda, para ela que passava os dias a vazar as arrastadeiras dos doentes e dos acamados, a secreta satisfação de ter, na sua casa de 2 divisões, na Viela Cardinete, o mesmo poder que tinham os médicos que mal lhe davam os bons dias. Portanto, era preciso levar caro pelos riscos, por esse saber que nunca seria reconhecido e pela vergonha que depois sentiriam dela. Depois da minha primeira ida à Viela Cardinete, comecei a tomar penicilina e nunca mais houve em mim espaço para mais nada, a não ser para o medo. Revi a cozinha e o quarto da senhora PR. Não queria sequer imaginar o que ela iria fazer. Na cantina, dizia às outras raparigas que me ia ser retirado um grande sinal nas costas e que estava com medo. Elas ficavam surpreendidas por eu revelar tanta angústia por um ato. Apesar de tudo, sem gravidade. Aliviava-me dizer que tinha medo. Durante um segundo, podia acreditar que em vez de uma cozinha e de uma velha enfermeira, estaria à minha espera uma sala de operações impecáveis e um cirurgião com luvas de borracha. Voltar a sentir agora o que então pude experienciar já não é possível. Só tentando escolher ao acaso numa fila de espera no supermercado ou nos correios uma mulher dos seus 60 anos de trato rude e antipática e imaginar que ela vai vasculhar o meu sexo com um objeto desconhecido, é que me aproximarei momentaneamente daquele estado em que estive imersa durante uma semana. Na quarta-feira, dia 15 de janeiro, ao início da tarde, apanhei um comboio para Paris. Cheguei ao 17º bairro, mais de 1 hora antes do encontro combinado com a senhora PR. Vagueei pelas ruas em redor da Viela Cardinete. O tempo estava agradável, úmido.
Entrei numa igreja, São Charles Borromée, onde permaneci sentada durante bastante tempo, pedindo para não sofrer. Ainda não estava na hora. Esperei dentro de um café, próximo da Viela Carlinete, bebendo um chá. Numa mesa próxima, alguns estudantes, os únicos clientes, jogavam ao 421. O dono do café divertindo-se com eles. Eu olhava insistentemente para o relógio. Antes de sair, fui aos lavabos, devido ao hábito gravado em mim desde a infância de me precaver antes de um acontecimento importante. Olhei o meu rosto no espelho por cima do lavatório, pensando aproximadamente: é a mim que isto está a acontecer. E não vou aguentar. A senhora PR tinha tudo preparado. Havia em cima do fogão uma caçarola com água a ferver onde deviam estar os instrumentos. Mandou-me entrar para o quarto. Parecia estar com pressa de ir para aí. Aos pés da cama, prolongando-a, tinha instalado uma mesa coberta com uma toalha de banho branca. Tirei os colãs, as cuecas. Penso que deixei ficar a minha saia preta porque era larga, de corte évasé. Enquanto me despia, ela perguntou-me: sangrou muito quando foi desflorada? Fez-me deitar a parte de cima do corpo na cama, a cabeça sobre uma almofada, a região lombar e as pernas dobradas sobre a mesa numa posição elevada. Continuava a falar enquanto prosseguia com as tarefas, especificando mais uma vez que apenas ia introduzir a sonda, mais nada. Contou-me o caso de uma mãe de família encontrada morta, na semana anterior, abandonada em cima da mesa de jantar por uma mulher que lhe tinha injetado lexívia. Ao relatar o caso, a senhora PR demonstrava-se muito agitada, visivelmente indignada por uma tal ausência de consciência profissional. Eram palavras que se destinavam a tranquilizar-me. Teria preferido que ela não as pronunciasse. Mais tarde, viria a pensar que ela procurava uma forma de excelência que distinguisse o seu trabalho. Sentou-se à frente da mesa, aos pés da cama. Eu observava a janela com as suas cortinas, outras janelas do outro lado da rua, a cabeça grisalha da senhora PR entre as minhas pernas. Nunca imaginara ver-me ali. Talvez tenha pensado nas raparigas que naquele preciso momento estavam na faculdade debruçadas sobre os livros, na minha mãe a cantarolar preparando-se para passar a ferro, com P a caminhar por uma rua de Bordeus. Mas não é necessário pensarmos nas coisas que elas estarem à nossa volta, e era certamente o facto de saber que o curso da vida continuava como antes, para a maior parte das pessoas, que me levava a repetir: que faço eu aqui? Consegui chegar à imagem do quarto. Ela ultrapassa qualquer análise pormenorizada. A única coisa que posso fazer é mergulhar nela. Sinto que essa mulher que se apressa entre as minhas pernas, que introduz o espéculo, me está a dar à luz. Nesse momento, matei em mim a minha mãe. Durante anos, vi esse quarto e essas cortinas tal como as via a partir da cama onde estava deitada. Talvez tenha transformado numa divisão clara com mobiliário IKEA na casa de um quadro jovem de uma empresa que comprara o andar inteiro. Mas nada pode abalar a minha certeza de que ela conserva a lembrança das raparigas e mulheres que ali foram fazer-se trespassar por uma sonda. Houve uma dor atroz. Ela dizia: "Pare de gritar, minha filha", e "preciso fazer o meu trabalho". Ou ainda outras palavras que apenas tinham um significado: a obrigação de ir até ao fim. Palavras que voltei a encontrar nos relatos de mulheres que abortaram clandestinamente, como se naquele momento só pudessem existir aquelas palavras associadas à necessidade e, por vezes, à compaixão. Já não sei de quanto tempo ela precisou para enfiar a sonda. Eu chorava. Deixou de me doer, apenas uma sensação de peso no ventre. Disse que tinha acabado, que eu não devia mexer em nada. Tinha posto uma grande camada de algodão para o caso de perder as águas. Podia ir aos lavabos à vontade e andar. Dentro de 1 ou 2 dias aquilo sairia, senão devia telefonar-lhe. Bebemos café às 2 na cozinha.
Também para ela tinha sido uma prova de bondade. Não me lembro em que momento lhe entreguei o dinheiro. Estava preocupada em saber como é que eu regressaria à casa. Insistiu em ir comigo até à estação de Pont-Rocadinet, onde um comboio me levaria direto a Saint-Lazare. Tinha vontade de sair dali sozinha e de não voltar a vê-la, mas não queria humilhá-la, recusando uma delicadeza que então eu não suspeitava ser ditada pelo receio de que me levantassem do chão, desmaiada, à sua porta. Enfiou um casaco e deixou ficar as pantufas nos pés. Lá fora, tudo se tornou subitamente irreal. Caminhávamos uma ao lado da outra, pelo meio da calçada, avançando até ao fim da Viela Cardinete, cuja perspectiva parecia barrada pela parede de um prédio, deixando apenas uma brecha de claridade. Era uma cena lenta. O dia já não estava muito claro. Nada na minha infância e na minha vida passada me levara a estar ali. Cruzamo-nos com vários transeuntes. Tinha a sensação de que eles me olhavam e que, ao ver o nosso par, sabiam o que acabara de acontecer. Sentia-me abandonada pelo mundo inteiro, à exceção daquela mulher velha de casaco preto que me acompanhava como se fosse minha mãe. Sob as luzes da rua, fora do seu antro, com a pele baça, ela inspirava em mim repugnância. A mulher que me salvara era semelhante a uma feiticeira ou a uma mulher proxeneta. Deu-me um bilhete e esperou comigo na gare que chegasse um comboio para Saint-Lazare. Já não tenho a certeza se ela conservava as pantufas. O facto de eu desde sempre lhe atribuir esse hábito das mulheres de saírem assim de casa para uma ida rápida à mercearia da esquina mostra que ela é para mim uma figura que vem do povo, do qual eu estava, então, prestes a afastar-me. Nos dias 16 e 17 de janeiro, fiquei à espera das contrações. Escrevi a P, a dizer que não queria voltar a vê-lo, e aos meus pais a contar que não iria passar o fim de semana, que ia ver as valsas de Viena. Os cartazes desse evento, espalhados em Rouen por toda a parte, tinham-me fornecido um alibi cuja veracidade eles poderiam verificar no jornal. Não aconteceu nada, não senti dores. Na noite de 17 de uma sexta-feira, telefonei dos Correios perto da estação à Sra. PR. Disse-me para ir ter com ela no dia seguinte de manhã. Na minha agenda, onde não há nada escrito desde o dia 1 de janeiro, acrescentei à data da sexta 17. Continuo à espera. Amanhã voltarei à fazedora de anjos, já que ela não conseguiu. No sábado 18, apanhei cedo um comboio para Paris. Fazia muito frio, estava tudo branco. Na carruagem atrás de mim, duas raparigas falavam sem parar, rindo com regularidade. Ao ouvi-las, sentia-me sem idade. A Sra. PR recebeu-me com exclamações sobre o frio glacial e mandou-me entrar rapidamente. Na cozinha, estava sentado um homem, mais novo do que ela, com uma boina na cabeça. Não me pareceu nem surpreendido, nem incomodado por me ver. Não me lembro se ficou ou se foi embora, mas deve ter pronunciado algumas palavras, pois pensei que era italiano. Em cima da mesa havia uma bacia cheia de água ainda fumegante, onde boiava um tubo fino e vermelho. Percebi que se tratava da nova sonda que contava introduzir-me. Não tinha visto a primeira. Parecia uma serpente. Ao lado da bacia estava uma escova de cabelo. Se quisesse representar num único quadro esse acontecimento da minha vida, pintaria uma mesa pequena, com tampo de formica, encostada a uma parede e em cima uma bacia esmaltada onde flutua uma sonda vermelha. Ligeiramente à direita, uma escova de cabelo. Não creio que exista, em nenhum museu do mundo, um ateliê da fazedora de anjos. Como da primeira vez, mandou-me entrar para o quarto. Já não tinha medo do que ela iria fazer. Não me doeu. No momento em que me tirou a sonda colocada para a substituir pela que estava na bacia, exclamou: "Você está em pleno trabalho." Era uma frase típica das parteiras. Até aquele momento, nunca me ocorrera pensar que tudo aquilo se poderia comparar a um parto. Não me pediu dinheiro extra, apenas que lhe devolvesse depois a sonda, porque lhe era difícil arranjar outra daquele modelo. De regresso a Paris, na minha carruagem, uma mulher limava as unhas insistentemente. O papel desempenhado pela Sra. PR termina aqui.
tinha feito o seu trabalho, lançado o programa que acaba com a infelicidade. Não era paga para me dar assistência no que viria a seguir. No momento em que estou a escrever, existem refugiados kosovares em Calais a tentarem passar clandestinamente para a Inglaterra. Os traficantes exigem quantias enormes e muitas vezes desaparecem antes da travessia. Mas nada faz desistir os kosovares, tal como acontece com todos os imigrantes dos países pobres. Não existe, para eles, outra forma de salvação. Os traficantes são perseguidos, lamenta-se a sua existência como há 30 anos a das mulheres que praticavam o aborto. Não se põem em causa as leis e a ordem mundial que induzem a isso, e deve existir certamente entre os passadores de migrantes, como antigamente entre as passadoras de crianças, uns mais regrados do que outros. Arranquei imediatamente do meu caderno de endereços a página onde figurava o nome da Sra. PR. Nunca mais o esqueci. Voltei a encontrá-lo 6 ou 7 anos mais tarde, num aluno do secundário, louro e taciturno, com os dentes cariados, demasiado gordo e já com demasiada idade para frequentar aquele ano. Nunca fui capaz de o chamar para lhe fazer alguma pergunta ou de ler o seu nome numa prova, sem o associar à recordação da mulher da Viela Cardinete. Para mim, aquele rapaz sempre existiu lado a lado com uma velha fazedora de anjos, de quem parecia ser o filho mais novo. E o homem que eu vira de passagem na cozinha da Sra. PR, certamente seu companheiro, julguei vê-lo durante anos numa pequena retrosaria na praça de Notre-Dame, em Annecy. Um italiano com um sotaque acentuado e uma boina enterrada na cabeça, tendo chegado ao ponto de, presentemente, já não conseguir distinguir a cópia do original e de colocar na Viela Cardinete, num sábado gélido de inverno, aquele que nos anos 70, ao lado de uma mulherzinha ágil e sem idade, me vendia entre tela e botões a imitar marfim. Quando saí do comboio, fui telefonar ao Dr. N. Disse-lhe que me tinham posto uma sonda, talvez na esperança de que ele me mandasse ir ao consultório, como no mês anterior, e, em suma, substituísse a Sra. PR. Ele ficou em silêncio. Depois aconselhou-me Masoginestril. Nota: não tenho a certeza de ser este o nome do medicamento uterino para as dores, que já não se vende. Masoginestril. Pelo seu tom, percebi que a última coisa que desejava era ver-me e que não devia voltar a ligar-lhe. Não podia imaginá-lo como sou capaz de o fazer agora na sua secretária, a cobrir-se de suores, a ouvir aquela voz de rapariga a dizer que andava há 3 dias com uma sonda no útero, paralisado pelo dilema. Se aceitasse vê-la, a lei obrigava-o a retirar-lhe imediatamente aquele utensílio e a fazê-la continuar com a gravidez indesejada. Se recusasse, ela arriscava-se a morrer. Nenhuma escolha seria boa e ele estava sozinho. Portanto, Masoginestril. Entrei na farmácia mais próxima, em frente ao metrópole, para comprar o medicamento do Dr. N. Era uma mulher. Tem uma receita? Não podemos vender sem receita. Eu continuava no meio da farmácia. Atrás do balcão, 2 ou 3 farmacêuticos de bata branca olhavam para mim. A ausência de receita denunciava a minha culpa. Tinha a sensação de que eles viam a sonda através da minha roupa. Foi um dos momentos em que me senti mais desesperada. Tenho uma receita. É preciso ter uma receita. Nunca mais pude ouvir estas palavras e ver fechar-se imediatamente o semblante do farmacêutico quando a resposta era não, sem ficar acabrunhada. Quando estou a escrever, devo resistir, de vez em quando, ao lirismo da raiva ou da dor. Não quero fazer neste texto o que não fiz na vida real nesse momento, ou muito pouco. Gritar e chorar. Apenas o facto de permanecer o mais perto possível da sensação de uma travessia expõe um mal-estar idêntico ao que me foi transmitido pela pergunta de uma farmacêutica e pela imagem de uma escova de cabelo ao lado da bacia com água onde mergulhava uma sonda. Porque a perturbação que sinto ao rever imagens, ao ouvir de novo certas palavras, nada tem que ver com o que senti então.
trata-se apenas de uma emoção escrita. Quero dizer com isto que permite a escrita e que constitui nela o sinal da verdade. Durante o fim de semana, só ficavam na cidade universitária os estudantes estrangeiros ou algumas raparigas cujos pais moravam longe. A cantina, ao lado, estava fechada, mas eu não sentia necessidade de falar com ninguém. Do que recordo, a ausência de medo, uma certa tranquilidade, por não ter mais nada que fazer, senão esperar. Não era capaz de ler, nem de ouvir discos. Peguei numa folha de papel e desenhei a viela Carlinete, tal como ela me surgiu quando saía de casa da abortadeira, paredes altas a aproximarem-se com um rasgão ao fundo. Foi a única vez, na minha vida adulta, que tive vontade de fazer um desenho. No domingo, da parte da tarde, caminhei pelas ruas frias e cheias de sol de Mont-Saint-Aignan. A sonda não me incomodava. Era um objeto que fazia parte do meu ventre, uma aliada que eu apenas censurava por não agir mais depressa. No diário, a 19 de janeiro, dores leves, interrogo-me de quanto tempo este embrião vai precisar para morrer e ser expulso. Um cornetinho tocou a Marselhesa. Risos no andar de cima. E tudo isto faz parte da vida. Portanto, não era nenhuma desgraça. O que era realmente terá de ser procurado na necessidade que senti, 8 anos mais tarde, de me imaginar de novo naquele quarto durante aquele domingo para escrever o meu primeiro livro, Les Amours Vides. Les Amours Vides, suponho. E no desejo de encerrar, Vidas Amorosas, acho que é. Vida dos Amantes. E no desejo de encerrar, nesse domingo e nesse quarto, toda a minha vida até aos 20 anos. Na segunda-feira de manhã, havia já 5 dias que eu vivia com uma sonda. Ao início da tarde, apanhei o comboio para I, numa ida e volta rápida à casa dos meus pais. Desculpa. Ao início da tarde, apanhei o comboio para Y, numa ida e volta rápida à casa dos meus pais, pois calculava que não estaria em condições de os ver no sábado seguinte. Talvez, como de costume, tenha tirado à sorte, cara ou croa, para saber se iria a tempo de correr um tal risco. Era a mudança de estação para um tempo mais quente. A minha mãe abrirá as janelas dos quartos. Fui verificar as cuecas. Estavam ensopadas de água e sangue a correr ao longo da sonda que começava a sair da vagina. Via as casinhas baixas do quarteirão, os jardins, a paisagem que era a mesma desde a minha infância. Sobre essa imagem desliza agora uma outra, 9 anos anterior a ela, a da grande mancha rosada de sangue e outros líquidos deixada no meio da minha almofada pela gata que morrera, numa tarde de abril, enquanto eu estava na escola e já enterrada, com os gatinhos mortos dentro dela, quando eu cheguei. Apanhei a automotora das 4h20 para Rouen. O trajeto demorava apenas 40 minutos. Como de costume, tinha levado comigo Nescafé, leite condensado, uns pacotes de bolachas. Nessa noite, no Cineclube La Faluche, passava o couraçado Pontequine. Fui com algumas dores, às quais então não dei muita importância, comprimiam-me o ventre a intervalos regulares. A cada contração fixava o ecrã sustendo a respiração. Os intervalos iam encurtando. Já não se ia ao filme. Apareceu um enorme bocado de carne afervilhado de vermes pendurado num gancho. Foi a última imagem que retive do filme. Levantei-me e fui a correr para a cidade universitária. Deitei-me e comecei a agarrar-me à cabeceira da cama, aguentando-me para não gritar. Vomitei. Mais tarde, voltou. O filme tinha acabado. Sentou-se ao meu lado, sem saber o que fazer, aconselhando-me a respirar como fazem as mulheres para o parto sem dor, imitando os cães pequeninos. Só podia respirar de modo ofegante no intervalo das dores e elas não se interrompiam. Passava da meia-noite. Saiu para se ir deitar, dizendo-me que a chamasse se precisasse dela. Nenhuma nem outra sabia o que viria a seguir. Senti uma enorme vontade de defecar. Corri para a casa de banho, do outro lado do corredor, e agachei-me na sanita voltada para a porta.
via os ladrilhos por entre as coxas, empurrava com todas as minhas forças. Aquilo jorrou como uma granada, com um jato de água que se espalhou até à porta. Vi um recém-nascido mínimo na ponta de um cordão arroxeado que pendia do meu sexo. Nunca imaginara poder ter aquilo dentro de mim. Precisava de caminhar com aquilo até ao meu quarto. Agarrei-o com uma das mãos. Revelava um peso estranho e avancei pelo corredor fora, apertando-o entre as coxas. Sentia-me um bicho. A porta de O estava entreaberta. Havia luz. Chamei-a baixinho. Já está. Estamos ambas no meu quarto. Estou sentada na cama, com o feto entre as pernas. Não sabemos o que fazer. Digo a O que é preciso cortar o cordão. Ela agarra numa tesoura. Não sabemos a que distância é necessário cortar, mas ela corta. Olhamos para o corpo minúsculo, com uma cabeça grande debaixo das pálpebras transparentes. Os olhos formam duas manchas azuis. Parece uma boneca indiana. Olhamos para o sexo. Julgamos ver o começo de um pênis. Fui assim capaz de produzir aquilo. Oh, senta-se no banco. Está a chorar. Choramos ambas em silêncio. É uma cena para a qual não existe um nome. A vida e a morte em simultâneo. Uma cena sacrificial. Não sabemos o que fazer com o feto. Oh, vai ao seu quarto buscar um saco de biscoitos vazio e eu deixo-o escorregar lá para dentro. Vou até à casa de banho com o saco. Parece uma pedra no seu interior. Viro o saco para dentro da sanita. Puxo o autocolismo. No Japão, aos embriões abortados chamam Mizuko, os filhos da água. Os gestos da noite foram acontecendo por si. Naquele momento, não havia outros a fazer. Pela sua crença e ideal burguês, O não estava preparada para cortar o cordão a um feto de 3 meses. Neste momento, talvez ela recorde este episódio como uma desordem inexplicável, uma anomalia na sua vida. Talvez ela condene as IVG, mas foi ela que revejo naquela figurinha sisuda lavada em lágrimas. Apenas ela que esteve ao meu lado naquela noite, no papel improvisado de parteira, no quarto 17, na residência feminina da cidade universitária. Continuava a perder sangue. De início, não dei importância. Pensava que tudo tinha terminado. O sangue saía às golfadas do cordão cortado. Eu permanecia deitada na cama e, ia-me passando toalhas que rapidamente ficavam encharcadas. Não queria ter nada a ver com médicos. Até ali, tinha-me desenvencilhado sem eles. Quis levantar-me. Só vi luzes a piscar. Pensei que ia morrer com uma hemorragia. Gritei para O que precisava de um médico imediatamente. Ela desceu para bater à porta do porteiro, mas ele não respondeu. Depois, ouviram-se vozes. Eu tinha a certeza de já ter perdido demasiado sangue. Com a entrada em cena do médico de serviço, inicia-se a segunda parte da noite. De experiência pura de vida e morte, ela transformou-se em exposição e julgamento. Sentou-se na minha cama e agarrou-me no queixo. Por que fizeste isto? Como fizeste isto? Responde. Fixava-me de olhos inflamados. Supliquei-lhe que não me deixasse morrer. Olha para mim, jura-me que nunca mais voltas a fazer isto. Nunca mais.